Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde a figura nos deu um losango e indicou aí algumas medidas, 1,5 e 12 menos x. Todos os possíveis valores reais de x para que a área desse losango seja maior ou igual a 72 metros quadrados são tais que... Sugiro que você antes pause e tente fazer, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão bem simples, né? O paralelogramo anda esquecido aí nas questões, até interessante ela ter caído agora tão recentemente. Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo, né? Eu não lembro se a gente demonstrou lá pela aula 5 ou 6. O paralelogramo, o losango, na verdade, é um caso particular de paralelogramo. Só que ele não pode ter ângulo reto, né? Senão ele vira retângulo ou quadrado. Bom, e a gente sabe que o paralelogramo, né, tem lados opostos congruentes, na verdade, ó. E aí ele tem também ângulos opostos congruentes. E a gente viu que se eu traço uma diagonal, né, o fato de serem lados opostos paralelos, esse cara é alterno interno desse. E eles têm um lado em comum. Então, lado, ângulo, lado, me garante que os dois triângulos são o quê? São congruentes. Então, significa o seguinte, ó, que de forma homóloga, a altura deles também serão congruentes. Né? Se eu der nome aos dois aqui, ó, A, B, C e D, essa altura do cara de cima aqui, ó, a altura do D, chamar de O aqui, essa altura DO tem o mesmo tamanho que essa. Né? Por que essas alturas têm o mesmo tamanho, professor? Porque eu vejo os dois triângulos são congruentes, né? A altura em relação à mesma base são homólogas. Bom, então significa o seguinte, que se eu pegar a BD e dividir por 2, eu obtenho essa altura. Né? Já que ela é igual a essa, metade está aqui em cima, a outra metade está aqui embaixo. Ó. A outra metade também é BD sobre 2. E aí, para calcular a área do losango, ABCD, de vértice ABCD, eu só preciso calcular a área do triângulo de cima, ó, o ACD, e somar com a área do triângulo de baixo, ó, o ABC. Percebe? Ora, mas a área do ACD é base vezes a altura sobre 2. Então é AC vezes a altura, que é BD, sobre 2, e dividir isso por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1,5, né? A do de baixo é a base dele, AC, vezes a altura, que é a mesma, BD, sobre 2. Ora, mas dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1,5. Base vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Esses dois valores são iguais, percebeu? Então isso é 2 vezes ACBD dividido por 4, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Somar a fração com o mesmo denominador, repito embaixo, soma em cima. Simplificando, o que eu tenho aqui? AC vezes BD sobre 2. Como queríamos demonstrar. Ou seja, para calcular a área de qualquer losango, né? Às vezes o losango cai pouco nas provas, o aluno não lembra, a gente acha que é igual do retângulo e do quadrado. Não é, cuidado. É o semiproduto das diagonais. Uma diagonal vezes a outra sobre 2. Tudo bem? Pronto, a questão está resolvida, né? Sabendo isso, o aluno só precisa saber isso aí. Olha lá, ó. Eu quero que a área seja maior ou igual a 72. Então eu vou ter que pegar as duas diagonais. Essa diagonal ele só deu metade para te sacanear, mas olha, se lá é 1,5, aqui é 1,5, porque a gente viu que é um caso particular de paralelogramo, né? As diagonais se cruzam no meio. Então minha área vai ser 1,5 mais 1,5, 3, é a primeira diagonal. A segunda diagonal, 12 menos x. É o semiproduto delas, ou seja, a divisão delas por 2. E ele quer que isso seja maior ou igual a 72, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu estou com 3 multiplicando, eu não quero, né? Então vou fazer, podia multiplicar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar por 3 aqui. Por 3 dá 7 por 3 dá 2, vezes 3, 6, 12 por 3, 4. 24, né? Dá 24. E eu ainda estou aqui dividindo por 2, então eu vou multiplicar os dois lados por 2. Eu fico com 12 menos x maior ou igual a 24 vezes 2 dá 48. Né? Okay? Se eu multiplico, a igualdade se mantém, né? Pelo número positivo. Se eu divido por 3, para o número positivo ela se mantém. Mas quando é negativa, ela inverte, né? Porque o que vai acontecer agora? Se eu subtrair 12 dos dois lados, eu vou ficar com 48 menos 12. E aí, ó, eu tô com menos x maior ou igual a 36, né? Só que eu não quero menos x, eu quero x. Então o que eu faço? Eu multiplico por menos 1. Se para os positivos se mantinham para multiplicar ou dividir, para os negativos ela se inverte. Então x será menor ou igual a 36. Essa é a resposta final da questão. O que significa isso? Às vezes você faz igual um maluco e não sabe o que significa. Significa o seguinte, ó. Ah, desculpa. Quando eu multiplicar por menos 1, fica menos 36, né? Cuidado aí, não errar sinal, bobagem. Aqui fica positivo e lá troca o sinal. Você pode pensar, professor, mas negativo? Sim, porque aqui tá menos, ó. Então é essa situação que tá acontecendo aqui, ó. Quando eu substituo, eu fico com ele positivo, sacou? E aí eu fico com 48, ó. Né? Significando o quê? Que para aquela área ser maior ou igual a 72, né? Maior ou igual a 72, essa diagonal aqui, ó, ela precisa ser 48 ou mais, não é menor, ela tem que ser mais, porque aqui inverte, né, os sinais. É isso que significa. Simples assim.